Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra e eu vou ministrar para vocês o primeiro curso de Ilustração Científica Digital. Antes de começar o curso, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou formada em Ciências Biológicas e tenho mestrado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou de Recife. Esse ano, 2020, estou terminando a licenciatura pela Universidade Católica de Brasília. Tenho cursos em Ilustração e História em Quadrinhos pelo SENAC. E meu TCC foi com Taxonomia e a minha dissertação foi com Biogeografia em Anêmonas do Mar. Eu sempre tive interesse por desenho e ilustração, mas foi na taxonomia que eu comecei a ter o primeiro contato com ilustração científica de verdade. E ter o interesse, né? A gente trabalha com taxonomia, quem trabalha sabe, muitas vezes as descrições dos taxons são acompanhadas de ilustrações. Não importa a área que você seja, qualquer área da zoologia ou botânica geralmente é assim. Hoje eu trabalho como ilustradora freelancer e aí eu deixei meu Instagram e meu portfólio, caso vocês tenham interesse. É um trabalho como ilustradora mesmo, não ilustradora científica, no caso. E tem o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato comigo, estou à disposição. O curso é dividido em duas partes. A parte teórica, onde vamos falar sobre um breve histórico da ilustração científica, um apanhado sobre as motivações do surgimento da ilustração científica. Vamos conversar também sobre as técnicas tradicionais e as técnicas digitais, quais são as diferenças, quais são os prós e os contras de cada técnica, né? Como se dá a obtenção de imagens. Vamos falar também sobre os usos e aplicações da ilustração científica no mundo de hoje, né? E tem uma conversa sobre ética e plágio, né? Principalmente a gente que trabalha com material científico, periódicos, publicações científicas, livros, é bem importante que a gente esteja sempre de olho para evitar fraude e evitar plágio. E por fim, nós vamos conversar sobre os conceitos básicos de imagem digital. Como o foco do curso é a produção de imagens digitais, a gente vai conversar sobre o que é brilho, o que é contraste, RGB, CMYK, o que é pixel. E vamos partir para a parte prática. A prática vai ser realizada no Adobe Photoshop. Quem não tiver o Photoshop pode obter 7 dias gratuitos pelo site deles. Então você pode baixar e utilizar por 7 dias tranquilamente. Que para esse mini curso vai servir bem o tempo para vocês praticarem. Caso não queiram adquirir no final dos 7 dias, existem programas semelhantes com ferramentas análogas ou bem parecidas ao Photoshop. Então, nada do que vocês aprenderem aqui se perde, né? Conhecimento é para sempre mesmo. E aí a gente vai falar sobre as ferramentas, a interface, que inclusive a interface do Photoshop é bem parecida com a de outros programas. Então a gente vai falar sobre pincéis, o sistema de camadas, toda essa parte básica do Photoshop. E aí a gente vai trabalhar as ilustrações científicas de duas maneiras. A primeira é com fotografia. Vamos fazer edição e melhoramento de imagens, vamos aprender a fazer recortes também, porque fotografia também é ilustração, né? Digital. E vamos fazer ilustrações científicas digitais. Pode ser a partir de um desenho que você já tenha aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, ou de uma fotografia também. Vou ensinar as duas maneiras, certo? Então, vamos dar início ao histórico da ilustração científica no mundo e no Brasil. Desde o início da história do Homo sapiens, a ilustração já vinha sendo usada para expressar sentimentos, contar histórias, retratar acontecimentos. A espécie percebeu em algum momento da sua história que alguns fatos e acontecimentos não eram tão simples assim para serem retratados ou transmitidos pela comunicação oral. Você pode imaginar, por exemplo, como eu explico para outra pessoa o formato de um cavalo
ou um formato de um felino. Então, existem coisas que podem ser perdidas nessa comunicação ou que não ficam claras. Nem o locutor consegue se expressar bem, nem a pessoa que escuta a informação consegue interpretar bem. Então, provavelmente, nossos ancestrais viram a necessidade de utilizar desenhos para comunicar o seu dia a dia. E aí eles retratavam os animais, as plantas que vinham com detalhes, né? O mundo natural em sua volta, o mundo que interagia com ele. E até mesmo para contar a história, passar o conhecimento entre membros, né? As primeiras pinturas, que são chamadas de pinturas rupestres, datam de cerca de 73 mil anos, né? Temos exemplo essa caverna de Blombos na África do Sul. Também tem as famosas pinturas da caverna de Chauvet na França. Aqui no Brasil a gente tem também algumas localidades que têm cavernas com pinturas rupestres. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Então a gente tem essa daqui que aparenta ser um ancestral do boi e provavelmente uma caça. Se a gente fosse interpretar, tem uns arcos. Nessa daqui a gente vê, preste atenção bem no contorno, assim, que parecem ser felinos ou até mesmo ursos, algum ancestral por aí, e também bovinos ou javalis ou búfalos por aqui. A gente também percebe que desde aquela época o Homo sapiens já estava preocupado em retratar o mundo à sua volta, as suas formas, em ser fiel, o máximo que podia ser, né, no caso, em passar a informação para os seus semelhantes, né, para a sua comunidade. Essa do ancestral do cavalo eu acho impressionante porque tem até a preocupação com o sombreamento. A textura da crina a gente consegue observar, né? São detalhes assim que realmente são impressionantes para a época. Mas aí eu pergunto para vocês, essas ilustrações rupestres, elas são consideradas, a gente pode interpretar como uma ilustração científica? E para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é ilustração. Ilustração é uma imagem que tem por finalidade explicar, interpretar, acompanhar, sintetizar ou até mesmo acrescentar informação. Pode ser também para decorar um texto. Às vezes a ilustração acompanha o texto, às vezes não. Por exemplo, a gente tem uma ilustração aqui na direita, tinha uma mulher com algum problema, com algum questionamento, confusa e, enfim, emaranhado de emoções aqui. E a gente tem uma psicóloga que está desemaranhando, né, tipo, resolvendo, ajudando ela a compreender seus problemas. Então, essa ilustração aqui, ela não demanda necessariamente de um texto para a gente interpretar, certo? E aí, qualquer desenho, pintura, colagem, desenhos, pinturas e colagens e até mesmo fotografia pode ser ilustração se cumprir essa finalidade de trazer uma informação, certo? No caso, uma arte que é feita para admiração, para beleza, ela não é necessariamente uma ilustração. Então, se a gente pensar em pinturas como Van Gogh, Picasso, não é necessariamente uma ilustração no sentido que a finalidade é uma admiração, um sentimento artístico a priori. E o que seria ilustração científica, né? De acordo com Araújo, a ilustração científica é um trabalho que consiste na representação fiel de um material biológico determinado, respeitando-se todas as medidas, proporções e contraste de cores, mesmo que em preto e branco. Quero chamar a atenção para vocês para essa palavra fiel, certo? Eu ainda acrescentaria a fala de Araújo que o objetivo da ilustração científica é trazer soluções gráficas, né? Criar um material que vai trazer essas informações científicas sintetizadas nesse contexto visual, nessa informação visual. Então, a ilustração científica, ela une a arte e a ciência. E ela vem trazer soluções que outras ferramentas, outros métodos, talvez não conseguiriam tão bem. Por exemplo, gráfico, numérico, não é às vezes informativo como uma ilustração científica tem propósitos diferentes, né? E importante, lembra que eu falei da palavra fiel? É importante frisar que a ilustração científica busca reproduzir com fidelidade os objetos da ciência, sejam eles animais, plantas, pode ser comportamento, até fenômeno natural.
a ilustração científica busca explicar, né? Ou ilustrar, no caso. Então, qualquer ciência pode utilizar da arte para a explicação, né? Para auxiliar a explicação. E aí vou ter a pergunta, né? As pinturas rupestres poderiam ser consideradas, então, como ilustração científica? Será? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa é uma pintura rupestre que mostra um ancestral de elefante ou mamute, algum animal parecido, e mostra a posição do coração desse animal. E aí a gente pensa que ilustração científica tem como objetivo mostrar com uma certa finalidade, né? Com finalidade, a fauna, a flora. Então, de forma bem ampla e bem solta, a gente pode tomar essa pintura rupestre, por exemplo, como uma precursora de ilustração científica. Porque, mesmo que para a época essa seja a representação, está uma representação relativamente fiel de onde está a posição do coração do animal, né? Então, a gente tem todo um contexto biológico representado. Então, o Homo sapiens já buscava representar a flora, a fauna, o comportamento, até as relações dele mesmo com o meio, e tendo como objetivo conhecer esse mundo natural à sua volta e também transmitir esse conhecimento que provavelmente para eles era crucial para a sobrevivência. Essa ilustração, inclusive, data de 15 mil anos antes de Cristo, e ela justamente tem essa informação de onde está a posição do coração do animal. Interessante, né? E aí, quero lembrar vocês que ilustração científica não tem como prioridade agradar o senso estético de quem observa. Então, assim, você pode achar isso aqui rudimentar ou até não tão agradável aos olhos, mas esse não é o objetivo da ilustração científica. E sim, informar, ter uma precisão, ser útil e ser fiel. E nem necessariamente precisa ser realista para atingir seu fim, né? A gente vai falar isso mais adiante. Avançando um pouco mais na história, já no Egito Antigo, as histórias do Egito Antigo às vezes se misturam um pouco com lenda, né? Então, aqui é esse caso, onde a lenda se mistura um pouco com a história. Esse historiador egípcio Manetão escreveu em uma de suas obras que o faraó, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é Odier ou Diger, algo entre os dois. Ele foi um grande anatomista, inclusive um dos primeiros anatomistas que se tem registro. Ele fazia várias autópsias, praticava medicina e durante suas práticas ele escreveu vários livros sobre anatomia. Era tão preciso que seu tratado ainda foi utilizado por mais de 2000 anos. E, na época, existiam algumas ilustrações que já acompanhavam os métodos da medicina na época, certo? Na Roma Antiga, na verdade, não só na Roma Antiga, mas existiam vários, ao longo do milênio, dos milênios da humanidade, vários pesquisadores, também eram ilustradores científicos, não só no Egito, na Roma, mas também existiam estudiosos chineses, persas e que criavam ilustrações. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns dos destaques, né? Não só existiram esses. E aí Galeno, que viveu durante o século II, ele tinha anotações e estudos anatômicos muito precisos, inclusive rivalizavam ele com Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Galeno, inclusive, fazia suas autópsias e secações em público, e aí atraía muita popularidade, era um sucesso. Porém, nenhuma dos seus trabalhos escritos tinha ilustração. Aí você pergunta, por que ele está aqui então? Na verdade, só no século XIII que um médico islâmico, me perdoe de novo pela pronúncia do nome, que eu não sei se está correta, Al-Nafis, criou ilustrações baseadas na escrita de Galeno. Inclusive, ele buscava até investigar se Galeno estava correto em relação a posições, a quantidade de válvulas no coração, etc. E aí ele tentou ilustrar justamente buscando essa investigação. São desenhos que você percebe que não tem muita preocupação com proporção, mas já buscam compreender a posição de alguns órgãos, sistema circulatório, sistema digestivo do homem, no caso, né?
E aí esse tratado de Galeno, junto com essas ilustrações, até o século XIV, foi utilizado para ensinar anatomia. Então, toda a anatomia que era ensinada no Ocidente, boa parte era ensinada através desses escritos, junto com essas ilustrações. Nenhuma dessas ilustrações sobreviveu ao tempo. Então, o que a gente vê hoje em museu e fotografia são, na verdade, cópias. Felizmente, né? Diferente dos homens da caverna, que pintavam nas cavernas, né, onde as cavernas eram a tela e as tintas eram feitas de material mineral orgânico. E como as cavernas eram protegidas do sol e não tinham tanta umidade, elas foram preservadas, né, por muito tempo, diferente de algum material em papel, que é facilmente perdido, assim, né, se queima fácil, e a tinta também, com o sol e com a umidade, às vezes não segura no papel. Já indo para a Idade Média, a Idade Média a gente sabe que existe uma tendência de preocupação religiosa e até mesmo filosófica, né? Questionamento de moral e etc. Então, as ilustrações da época, ela tem esse mesmo objetivo, religioso e filosófico. Então, as primeiras ilustrações eram nesse meio termo entre precisão, ou seja, a gente, por exemplo, tem esse fisiólogos aqui, a gente vê uns leões, vê o que parece ser um hipopótamo, um elefante, um ganso aqui. Porém, esse livro era recheado de moral. Falava, não faça isso, não deve fazer aquilo, e com algumas religiões também, né, com contexto religioso. E a maioria desses desenhos, eles não eram feitos necessariamente pelas pessoas que criavam um texto, ou enfim, existia o texto e outras pessoas ilustravam. Então, às vezes as pessoas colocavam um toque de imaginação delas em relação ao objeto. Não era tão preciso. E aí, nessa época, começou a surgir os primeiros bestiários, entre aspas, e herbários, entre aspas, que carregavam descrições da fauna, da flora, mas sempre com essas ideias imaginativas, certo? Um dos exemplos que a gente tem para falar dessa parte imaginativa por exemplo, a mandrágora. Na época começou o interesse por plantas medicinais, por propriedades de plantas no geral. E aí as pessoas queriam, por exemplo, compartilhar umas com as outras. Essa planta tem essa propriedade. E aí se fazia a ilustração. Porém, sempre tinha um quezinho imaginário. A mandrágora, para quem assistiu Harry Potter, viu ela sendo arrancada e aí tem um grito. E se você pesquisar mandrágora, Idade Média, você vai ver que alguns desenhos retratam a mandrágora como uma mulher com a imagem feminina ou com a imagem como se fosse fantasiosa, algo místico. Provavelmente porque descobriram na época que a mandrágora tinha supostos efeitos afrodisíacos e aí colocavam ela como mulher. Então existia a mistura do imaginário com o que era real. Então aqui a gente não tinha necessariamente uma ilustração científica, né? Tudo isso aqui que eu estou falando são precursores ainda, são os primórdios mesmo para a gente chegar na ilustração científica moderna. E aí, como eu falei, mesmo com todos esses registros na pré-história, Idade Antiga, Idade Média, tanto a preocupação da fidelidade não existia, como também as técnicas de reprodução de imagem ainda não eram tão aperfeiçoadas, né? E aí você não conseguia obter ilustrações muito realistas devido tanto ao método quanto à intenção. Mesmo que na época esses desenhos simbolizavam bem, né, para o contexto que estavam. E existem dois motivos principais para essa falta de realismo e precisão nessa época. A primeira é a inexistência de meios precisos para a reprodução de imagens com exatidão, como a gente vai falar mais para frente, é a invenção da gravura, da imprensa. E também falta de convenções pictóricas, ou seja, não existiam padrões estabelecidos de imagem na época que permitissem a correspondência entre a imagem e a realidade. Por exemplo, não existia noção de perspectiva, de proporção e etc. E aí a gente começa o início do que chamam de Era de Ouro da ilustração científica, certo? Com a chegada do Renascimento, nesse momento histórico, o homem, principalmente no Ocidente, ele começa um processo de racionalização. Então, a imagem começa a ser vista como um meio de expressão do conhecimento científico.
a natureza ela começa a ser retratada com a maior preocupação de fidelidade pelos cientistas. Afinal, eles buscam agora o racional, a razão. É muito almejado, é muito desejado pelos cientistas. Tanto que, nessa época, se iniciou uma investigação muito grande pelo mundo natural e pelo ser humano, né? Então, existia uma busca para compreender como a musculatura funcionava, como o esqueleto funcionava. Então, quando um artista renascentista iria pintar uma forma humana numa pose, ele queria entender como o músculo se comportava nessa pose. E aí a mistura dessa expressão artística junto com a preocupação científica uniu a arte e a anatomia, a arte e a ciência. E a gente começa a ter as primeiras ilustrações científicas. Um dos artistas mais famosos, né, de ilustradores científicos era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele foi um dos primeiros a começar a assim, ser famoso, a representação desse despertar científico. E tornou-se, obviamente, um dos ilustradores mais conhecidos até hoje. Inclusive, a gente pode ver aqui, se comparar com as ilustrações da Idade Média, a Idade Média é bem simples, né? Que a gente já começa a se preocupar com a profundidade, com realmente a quantidade de detalhes, né? Que a gente pode observar nesse útero. E essas anotações, vocês podem ver que são rascunhos e anotações, são do caderno de estudo de Leonardo da Vinci. Ele não tinha assim, intenção necessariamente de publicar isso, sabe? Ele estudava para tentar compreender. Inclusive, ele acompanhava autópsias e até fazia também algumas para tentar compreender como era a musculatura, o esqueleto. Inclusive, todos esses estudos inspiraram muitos modelos hoje, sabe? Então, a gente consegue compreender a medicina hoje, o funcionamento do coração, o sistema circulatório e reprodutório, parte aos estudos, às ilustrações e aos esquemas que foram feitos por Leonardo da Vinci. A mecânica, a robótica também se inspirou muito. Inclusive, ele já tinha esboço de tanques e helicópteros. Realmente era um cientista, um pesquisador à frente do seu tempo e também ilustrador científico. A gente começa a perceber que os cientistas são quem ilustram seus objetos. É bem mais fácil para um cientista se tornar ilustrador ou um ilustrador que queira entrar no mundo científico se tornar cientista também, porque existe uma intimidade entre quem está desenhando e o objeto. Eu falei para vocês que a ilustração científica ela une a arte e a ciência. Então, a história da ilustração científica ela acompanha tanto a história da arte, por exemplo, a arte renascentista, quanto a história da ciência. Então, elas andam juntas e evoluem juntas e se modificam juntas. E aí existe um terceiro aspecto da ilustração científica, que é o desenvolvimento da imprensa. Graças ao desenvolvimento da imprensa, as ilustrações passaram a ser facilmente reproduzidas, sendo cada vez mais utilizadas. Antigamente, por exemplo, na Idade Média, as ilustrações precisavam ser desenhadas ali, né, na hora, acompanhada do texto, né? E o texto tinha um texto, você fazia a ilustração à mão. Então, assim, não existia uma reprodução em massa ou algo que pudesse sempre reproduzir aquela mesma imagem daquela mesma forma. E aí foi criada a gravura e a imprensa, no caso. Essa gravura aqui, a gente tá vendo à direita, é uma gravura em madeira. E aí você pinta, no caso, né, passa a tinta vai pegar no que está em alto relevo e você pressiona contra o papel. E aí a gente pode reproduzir essa imagem em vários textos científicos ou livros. Aqui é um bloco de Artemisia Marítima. E aí, com essa popularização da imprensa, com o desenvolvimento da imprensa, também se popularizou a ilustração científica, principalmente no continente europeu. E ainda até hoje é utilizada a gravura. A gente tem estilogravura, litogravura, a gente tem que é feita em metal. Então, até hoje é utilizada por alguns cientistas o método da gravura. Já no século XVII foi inventado o microscópio composto por Robert Hooke. E aí agora a gente tinha acesso ao mundo que a gente não via a olho nu. E aí foi possível estudar e descrever vários micro-organismos que antes a gente não tinha acesso, né?
mas naquela época também não existia câmera de captura de imagem. Então, como é que a gente iria capturar o que a gente estava vendo no microscópio? E aí, a ilustração científica veio como solução. Então, agora a gente poderia eternizar o que a gente estava vendo através da ilustração científica. Esse imagens aqui é porque está com a imagem por cima, tá? A imagem está escrita. E a gente tem aqui duas imagens do próprio Robert Hooke, uma mostrando a estrutura celular de uma planta e outro mostrando uma pulga, certo? E a gente vê aqui a quantidade de riqueza e preocupação com os detalhes, né? Cada cerdas aqui, as placas têm uma profundidade, parecem... Você consegue ver que estão umas sobre as outras. E como ilustração científica geralmente tem o objetivo de ser informativa, acompanhar o texto científico, algumas partes da pulga estão nomeadas aqui, que provavelmente deve acompanhar um textinho indicando o que cada letra significa. Bom, e aí a gente chega realmente assim na Era de Ouro, onde as ilustrações floresceram, ilustrações científicas floresceram, que foi com o início e durante e até o final, né, das grandes navegações. Houve um aumento de interesse do mundo natural muito grande durante esses séculos e, no caso, na Europa, né? As explorações marítimas e expedições a terras desconhecidas acabou estimulando o desenvolvimento científico. O Novo Mundo, né, a descoberta de um novo mundo, trouxe muitas curiosidades e questionamentos e muito desejo mesmo de conhecer o que havia nesse novo mundo. E aí, vários cientistas foram enviados a diversas partes e estudaram novas espécies. Quem trabalha com taxonomia e pega artigos dessa época vão ver que boa parte das espécies que a gente conhece foi descrita nessa época, né? Foi tipo um grande incentivo realmente à taxonomia, descoberta de espécies e descrições de espécies. E com isso acabou aumentando a circulação de ilustrações científicas, né? Já que as descrições de novas espécies, tanto de planta quanto de animais, estavam acompanhadas com ilustrações científicas. A gente tem aqui Ernest Haeckel, que é um dos famosíssimos ilustradores científicos, certo? Belíssimas ilustrações coloridas e riquíssimas em detalhes, se vocês procurarem sobre ele. Nós temos também Charles Darwin, né, que todo biólogo conhece, sabe, e ilustrações conhecidíssimas na origem das espécies, né, onde ele formulou a teoria da evolução. E aqui a gente tem a ilustração dos tentilhões, né, e as ilustrações, eles tinham como objetivo mostrar os diferentes formatos de bicos que eram adaptados a diferente tipo de alimento, né. E aí, com essa popularização das ilustrações científicas e esse aumento da curiosidade natural, vários manuais inteiros, assim, dedicados à zoologia, anatomia, botânica, circulavam. E aí deixaram de ser populares só entre os cientistas e começavam a cair na burguesia, assim, na parte da elite, da população, mas que também é a população leiga, que não é necessariamente cientistas. Eles também começaram a se interessar e admirar as ilustrações e achar incrível conhecer esse novo mundo. E aí, em 1869, a revista Nature é criada, que hoje ainda é uma das maiores revistas de periódicos científicos do mundo, né? Esse é o primeiro logo da revista. E aí ela já chega no mercado com um primeiro número exclusivamente de texto e ilustrações científicas, né? Então foi um marco bastante importante para a ilustração científica, assim, de divulgação. Inclusive, ano passado, 2019, a Nature comemorou seus 150 anos com uma edição que revisava o seu histórico e contribuição para o mundo, tanto científico como da ilustração científica. Tem um artigo muito bom, inclusive, na internet sobre, quem quiser se interessar e ler, está disponível. E já chegando no século XX, a gente tem, assim, obviamente, vários artistas bem famosos no século XX, mas vou citar um que foi bastante importante para a divulgação da ciência, que foi o Frank Netter, que é um médico americano,
E como eu falei antes, né, geralmente os pesquisadores são ilustradores, então ele era médico no caso, e também ilustrador. E aí ele escreveu vários guias médicos e atlas, e após a sua morte, a editora Elsevier, que também é uma grande editora hoje, né, de periódicos científicos, obteve seus livros. E entre eles tem um clássico que é chamado Atlas de Anatomia Humana. Se vocês pesquisarem lá, vocês vão achar facilmente. E esse atlas estava recheado de ilustrações assim, bem realistas e humoradas. E talvez por isso popularizou também com o mundo mais leigo. Então a gente tem ilustrações científicas que eram assim entre os cientistas, que depois passou para a burguesia e agora atingiu realmente a população geral, assim, principalmente com ilustrações bem humoradas, né? E ele foi responsável assim pelo primeiro contato de ilustração científica com gerações de leigos na época. Então foi bastante importante para a popularização da ilustração científica. Fez muito sucesso. Bom, já falando do Brasil, o início da ilustração científica no Brasil é dado por estrangeiros, né? E depois vão chegar brasileiros fazendo ciência no Brasil. E aí, em 1638, Maurício de Nassau, que tinha planos, né, para o governo, para o Brasil, trouxe uma equipe, uma expedição de naturalistas com o objetivo de estudar a fauna e flora do Nordeste. Entre eles estava George Markgrave, eu espero que eu esteja pronunciando certo. E aí ele, infelizmente, né, faleceu antes de publicar sua obra. Então ele faleceu e depois um amigo dele publicou a obra chamada História Naturalis de Brasília. E dentro desse manual, né, desse livro publicado, tinham numerosas ilustrações de animais, tanto em xilogravura, quanto aquarela, quanto tinta a óleo. A gente tem aqui uma ilustração do jaburu em xilogravura, pertencente a esse livro. Entre 1783 e 1792, Alexandre Rodrigues Ferreira, nascido em Salvador, ou seja, brasileiro, foi indicado para chefiar uma expedição naturalista à Bacia do Amazonas. Essa expedição foi financiada pela Rainha de Portugal. Ela tinha um grande interesse em história natural, na fauna e na flora das colônias. Então, provavelmente, né, movida por esses interesses e também por interesses administrativos e diplomáticos, ela acabou por financiar essa expedição. E aí esse Alexandre Rodrigues Ferreira, esse homem, rapaz, não sei necessariamente a idade dele na época, mas ele foi indicado para chefiar e aí produziu um livro também da fauna e da flora da Bacia do Amazonas também, em aquarela, guache e outros estilos de pinturas. Aqui embaixo tem um jacaré pertencente a essa obra dele. E aí, 2 anos depois, em 1808, a família real chega ao Brasil, escapando das invasões napoleônicas. E aí, quando ela chega de Portugal, ela traz consigo 2 coisas. A primeira é o desenvolvimento da imprensa, que antes era pouco desenvolvida no país, existia uma preocupação entre a demanda da colônia e de Portugal, então a imprensa não era tão desenvolvida assim. Aí eles trazem o desenvolvimento da imprensa no país e também trazem uma força-tarefa de pesquisadores e cientistas. Por quê? Dom Pedro era casado com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria e ela também tinha um grande interesse no mundo natural, em conhecer a fauna, a flora, e aí ela acaba por trazer essa força-tarefa de cientistas e naturalistas que também eram ilustradores científicos. Inclusive, aqui tem outro exemplo de ilustração científica produzida no Brasil, certo? É uma litografia aquarelada. 2 anos depois da chegada da família real, a gente tem a instalação da imprensa régia, e no Rio de Janeiro, no caso. E aí as gravuras começaram a ser produzidas com maior velocidade, né? Com a maior demanda. E isso também coincidiu com o desenvolvimento científico do país. Então, lembra que eu digo que a ilustração científica sempre anda de mão dadas com a arte e com o desenvolvimento científico?
como no Brasil, nesse século, existia no início muitos gringos, eu já ia falar gringo, veja, muita gente estrangeira, perdão, muita gente estrangeira vinda para fazer pesquisa no país. Alguns brasileiros começaram a se questionar, né? Demandar assim de Portugal, olha, né? Brasileiros poderiam fazer pesquisa no Brasil também. E aí começou a se desenvolver mais pesquisa no Brasil. Afinal, o povo é que conhecia o local, né? Então, brasileiros começaram a ir em expedição e aí começou a se fazer desenvolvimento científico no Brasil também. No caso, por brasileiros, né? Atualmente, as ilustrações científicas são amplamente difundidas no nosso meio, né? A gente vê ilustração científica em rede social, em jornal, não só em publicações científicas, porque a ilustração científica ela pode ter um objetivo de divulgação científica mesmo. E aí a gente lembra que a ilustração científica ela serve à ciência, não só informação da ciência, mas também divulgação da ciência. E aí, para a gente fechar essa parte de história do Brasil, eu queria apresentar a vocês alguns dos ilustradores que são bastante conhecidos no Brasil e alguns que são brasileiros também. A gente tem Pedro Salgado, que é um ilustrador científico de Portugal, focado em peixes. Vocês podem ver a arte dele aqui, belíssima, né? Rogério Lupo, que é brasileiro, biólogo e ilustrador. Vocês podem até procurar na internet que eles têm site, eles também ministram cursos de ilustração científica com técnicas tradicionais, como lápis, nanquim. Leandro Lopes também, professor e ilustrador, esse gafanhoto todo em nanquim, acredito eu. Nós temos Diana Carneiro, artista plástica, ilustradora botânica, né? Eu acho, se eu não estou enganada, é lápis de cor, aquarela. É aquarela, ou pode ser até técnica mista, né? Misturando os dois, lápis de cor e aquarela. Nós temos Vanessa Seco, também ilustradora científica, naturalista, bióloga e professora de ciências e de arte. Na verdade, a gente tem bem mais assim que valeriam a pena ser citados, mas devido ao tempo vou me ater a esses. Mas o Brasil produz bastante, assim, tem bastante ilustrador científico de qualidade e atuante ainda na área. Bem, fazendo um apanhado geral do que vimos até agora, para concluir essa nossa aula, vimos que a ilustração se inicia na pré-história. Nossos ancestrais já buscavam meios de comunicação visual para expressar o seu cotidiano, contar histórias e transmitir conhecimentos. Aqui já existe uma preocupação na comunicação. Afinal, como a gente poderia, por exemplo, descrever uma borboleta, né? Apenas com palavras. Qual o formato da asa, quais as cores, qual o tom de cor. E a ilustração vem trazer soluções visuais para essa comunicação. Os desenhos da caverna de Chauvet, que datam de 30 mil anos antes de Cristo, são inclusive precisas o suficiente para que os pesquisadores conseguissem identificar 3 espécies, só pelas ilustrações. Essa imagem do mamute, né, como vimos, a localização dessa mancha está realmente perto, próximo do coração do animal, né? Isso foi visualizado por cientistas. E muitos até consideram a primeira ilustração científica por estar informando, né, o caráter biológico de um animal. Avançando na história, o homem na Idade Antiga começa a realmente estudar o mundo natural, plantas, animais, fenômenos, e busca também compreender o funcionamento do seu próprio corpo. Filósofos, médicos, em todas as culturas, do Oriente ao Ocidente, buscam descrever e entender o funcionamento da natureza e também da anatomia humana. Principalmente os anatomistas criaram vários manuais médicos e já iniciam as ilustrações que acompanham esses manuais. Vale a pena citar, não tinha falado antes, mas na Biblioteca de Alexandria tinha áreas, seções dedicadas para esses manuais, né? A parte médica que acompanhavam ilustrações. Um dos médicos gregos, inclusive, chamado Herófilos, fazia autópsias e também as ilustrações nos seus estudos, e pode ser considerado até por muitos
o primeiro a utilizar a ilustração como ferramenta técnica. Na Idade Média, no Ocidente, o homem se volta para uma preocupação moral, filosófica e religiosa. As ilustrações são feitas sem uma observação direta do objeto. Então, existe o texto e o ilustrador tenta interpretar esse texto. Ele não necessariamente viu o animal, a planta, o objeto científico que ele quer ilustrar. E aí existe uma mistura desse realismo com o místico, com as crenças. Essa imagem aqui, como vocês podem ver, está ilustrando uma mandrágora, uma planta, mas ela tem um corpo feminino. Então, existia uma ilustração que se distanciava da realidade. Aqui também se inicia os primeiros bestiários e herbários. E aí chegamos no período onde a ilustração científica floresceu de verdade. Todas as descobertas anteriores, na Idade Média, Pré-História, Idade Antiga, elas acrescentaram, acumularam todos esses experimentos aqui, o conhecimento da humanidade, para esse ponto, certo? Agregaram as inovações do Renascimento e da Idade Moderna. Aqui, muitos artistas e pesquisadores acompanhavam as explorações do Novo Mundo para registrar visualmente as descobertas. Então, a gente tem um boom, realmente uma explosão de ilustrações científicas devido à descoberta de novas espécies, plantas, animais, novas descobertas da medicina. E aqui é chamada a Idade de Ouro da ilustração científica. Na área contemporânea, ou seja, no mundo de hoje, já acontece a popularização e um acesso facilitado à ilustração científicas. Então, desde o século XX, os livros científicos têm se tornado cada vez mais acessíveis. E com as redes sociais hoje, a ilustração científica tem sido utilizada não só por cientistas e periódicos, mas também para divulgar ciência. Então, a gente tem jornal, revista, grupos de pesquisa no Instagram, por exemplo, utilizam a ilustração científica para se comunicar com o público. Não só o público cientista, mas também com a população de forma geral. E eu quero lembrar vocês que a ilustração científica ela não precisa ser necessariamente realista, ela precisa cumprir a sua função de informar. E a gente vai até passando dessas ilustrações mais realistas para ilustrações, por exemplo, modelagem 3D. Aqui nós temos a musculatura de um rato. E quantos métodos de inovação tecnológica também vão avançando, a ilustração também acompanha, né? A ilustração científica. Então, hoje, uma das coisas mais modernas é uma nova categoria, que é a parte de animação científica, né? Então, a gente tem uma animação mostrando processos científicos aqui, e é uma categoria bem recente para a ilustração científica. A gente vai ver melhor essa parte de desenvolvimento de técnicas, para que servem as técnicas ou suas aplicações e usos na próxima aula. E aí eu deixo essa mensagem para vocês, que a ilustração científica tem como objetivo compartilhar de forma íntima a pesquisa numa linguagem que é entendida universalmente. É importante a gente lembrar disso, essa é a principal função da ilustração científica. Eu vou repetir um pouco durante o curso, porque é bastante importante que a gente não perca de vista esse objetivo. E o futuro da ilustração? Existia uma preocupação que, com o surgimento da fotografia, a ilustração científica poderia ser substituída, né? Deixada de ser utilizada. Mas isso não aconteceu de forma alguma, né? São técnicas com funções diferentes e podem coexistir, inclusive. Eu gostaria de mostrar a atenção para vocês nessa ilustração de 1678, 200 anos antes da primeira câmera fotográfica, né? Antes da fotografia ser inventada. Ela foi feita por Anton, me desculpa que eu não vou conseguir pronunciar esse sobrenome. Ele é considerado o pai da microbiologia, foi o primeiro a observar e descrever bactérias, protozoários, até mesmo o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos. Essa ilustração mostra esperma de cachorros e coelhos. Então, ou seja, muito antes da fotografia, a gente já tinha uma ideia de como se parecia esse aspecto, né, do esperma do cachorro e do coelho.
E aí, voltando, né, sobre será que a fotografia não vai substituir a ilustração? Mesmo que a fotografia hoje, ela tá facilmente ao alcance de um bolso, né? Você pega o seu celular e você tira uma foto. A ilustração por desenho, ela tem a sua importância. Ela consegue retratar detalhes técnicos que a câmera nem sempre consegue retratar. Então, pode ser um objeto que seja pequeno demais, que esteja longe demais. Por exemplo, objetos da astrofísica ou objetos da microscopia. Objetos que são difíceis de acessar, né? É difícil você acessar, fazer uma histologia, ou difícil de você obter mesmo aquele objeto. E até animais ou plantas extintas. Então, a fotografia não consegue capturar isso. E aí a gente entra com a ilustração. Obviamente, a fotografia, que também é uma ilustração científica, tem o seu papel. Então, as duas convivem hoje no meio da ilustração. A própria fotografia facilita também, por exemplo, a captura de algo que seja breve ou efêmero ou que esteja em movimento. Você captura aquele momento. Então, já na ilustração não é possível obter uma imagem com a rapidez da fotografia. Então, né, são técnicas distintas que conseguem conviver muito bem juntas hoje. Outra coisa que eu também suponho é que os métodos tradicionais continuarão a ser utilizados, como sempre foram. Um ilustrador habilidoso, como eu falei, né, pode esclarecer focos diferentes da camada, dar ênfase em detalhes importantes, fazer uma reconstrução de espécimes destruídos. Estruturas e detalhes podem ser descritos com recorte, né, transparência, diagrama, infográfico. Tudo isso vai continuar sendo utilizado. E o futuro, né, realmente agora o futuro propriamente dito. A inovação tecnológica e a metodologia será adicionada à ilustração científica. Então, cada vez mais a programação gráfica vem evoluindo. E aí hoje a gente já tem, por exemplo, modelagem 3D, ou animação 3D, ou até ilustrações em 3D, explicando os objetos da ciência. Então, métodos que são até bastante utilizados pela área da saúde humana, por exemplo, a gente está em 2020, eu estou gravando esse curso em 2020, e a gente está vivendo uma época de pandemia do coronavírus. E já foi feita algumas animações mostrando como o coronavírus atua dentro do corpo humano, e isso foi possível devido à evolução desses programas gráficos e dessas técnicas gráficas que auxiliaram o entendimento ou esclarecimento de como o vírus atua de uma forma simplificada, de uma forma inclusive até animada. Na próxima aula, vamos ver as técnicas tradicionais e computacionais. Falaremos melhor sobre como são feitas, né? Seus usos, suas aplicações, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, até logo!